Ô Elias, vamos falar muito sobre o Santos Futebol Clube. Ô Elias, quero começar aqui pelo ranking divulgado pela Infomone no dia de hoje. Aliás, a pesquisa foi divulgada também pelo GE. E eu quero colocar aqui os números dessa pesquisa com o ranking dos torcedores, as torcidas maiores do futebol brasileiro. Vamos saber como está classificado o Santos. Em qual posição está o Santos Futebol Clube entre as maiores torcidas do país? Está aí para você. A galera curtindo aqui o Varanda Futebol Debate. Primeiro colocado é o Flamengo, Elias, 24,8%. Segundo, Corinthians, 19,4%. Palmeiras é o terceiro, 8,1%. São Paulo é o quarto, 7,7%. O Vasco é o quinto, 4,8%. O Grêmio é o sexto, 4,4%. Atlético Mineiro, 4%, é o sétimo colocado. E o Santos é o oitavo colocado, Elias, 3,1%. O nono é o Internacional, 2,9%. Depois temos Cruzeiro, Sport, Bahia, Fluminense, Botafogo, Vitória, Ceará, Fortaleza e Atlético Paranaense. Tá aí o peixe, Elias. O Santos, oitava maior torcida do país, 3% de torcedores no Brasil. É mais ou menos o que temos visto nas últimas pesquisas também, né, Elias? Datafolha, enfim, essas pesquisas que normalmente soltam esses números. O Santos meio em linha com aquilo que vem sendo divulgado nos últimos anos, Elias. Infelizmente, né, Marcão? O Santos parou no tempo e a torcida também parou, né? Parou de crescer. A gente não vê esses números melhorando há bastante tempo. É claro que eu acho que talvez o Santos não esteja atrás de Grêmio e do Atlético Mineiro, que são times mais regionais, né? Tem muita torcida nos seus estados, né? E o Santos é um time mais nacional, mais conhecido nacionalmente, tem muita torcida em outros estados também. Mas infelizmente é isso, né? O Atlético Mineiro, nessa temporada nem tanto, nem na passada. Mas é um time que vem nos últimos anos brigando por Libertadores, por título brasileiro. O Grêmio também, né? Um time copeiro. Então isso acaba fazendo com que essas torcidas crescessem bastante. Mas realmente é uma pena ver o Santos caindo cada vez mais, né? Porque o Santos teria que estar pelo menos em sexto aí, né? Acho que até atrás do Vasco, tudo bem. Mas do Atlético e do Grêmio, eu acho que se tiver atrás é pouca coisa, Marcão. Mas essas pesquisas também, né? Eu, pelo menos, nunca fui pesquisado por nada. A gente fala em pesquisa em termos de política, de torcida, um monte de coisa. E aí aquela pesquisa é 2 mil torcedores, 3 mil no Brasil inteiro. Às vezes isso não equivale ao equilíbrio das torcidas em campo. Mas, enfim, já que saiu aí, é mais ou menos por aí mesmo. Porque, infelizmente, a torcida parou de crescer porque o time tem tido muitas diretorias incompetentes ao longo desses últimos 15, 20 anos aí. E por isso que a torcida não cresceu mais. Tá aí o Elias Cabrini Russo. Olha, o ponto é o seguinte, né? O Santos, na minha opinião, o Santos ainda é um grande fenômeno aqui no Brasil, né? Porque o Santos é de uma cidade de apenas 400 mil habitantes, né? Como é a cidade de Santos. Então eu vejo o Santos como um grande fenômeno. É claro que nós gostaríamos de ver o Santos ainda mais em cima, mas eu ainda exalto o número grande de torcedores que o Santos tem, cerca de 8 milhões de torcedores, e quando muitos diziam que o Santos tinha uma torcida envelhecida, tá aí, né? O Santos continua se mantendo entre as maiores torcidas do país. Acho que o Santos tem um potencial ainda maior que pode ser explorado. O Santos, mesmo sem ganhar títulos de expressão há 9 anos, claro, todos considerando aqui a Série B, né? Que é um título mais... Não é um título que traz torcida, não é um título que empolga, mas há 9 anos o Santos não é campeão de nada expressivo, de nada importante. O último título foi 2016, um Campeonato Paulista, e eu entendo que os números ainda são bons. Agora, é claro que o efeito Neymar, a volta do Neymar, e se o Santos for competitivo nos próximos anos, acho que a gente pode buscar ali até um 5º lugar entre as maiores torcidas do país. É claro que é muito difícil competir, né? Com Flamengo, com Corinthians, Palmeiras e São Paulo, e até o próprio Vasco da Gama, mas eu acho que o Santos consegue, se fizer um bom trabalho de marketing, se fizer um bom trabalho em termos de rede social. O Santos hoje, por exemplo, Elias, é o time que tem o maior número de seguidores no TikTok, é um número expressivo. Ah, Marcão, quanto que isso traz de dinheiro para o clube? Eu não sei, na prática, quanto isso equivale financeiramente, né? Não dá pra gente ter esse cálculo, mas de forma indireta, o Santos tem um ganho absurdo com as redes sociais, Elias. O Santos hoje aumentou os seus números em termos de seguidores no Twitter, aumentou os seus números de seguidores também no Instagram. Então, é o efeito Neymar.
Então, se o Santos souber surfar nessa onda, Elias, e aproveitar bem o efeito Neymar, eu acho que o Santos pode, daqui a 2, 3 anos, quem sabe, chegar aí à 6ª maior torcida do país. Acho muito difícil passar o Flamengo, passar o Corinthians, passar o Palmeiras, o São Paulo e o Vasco da Gama. O Vasco tem uma torcida muito grande no Nordeste. Acho muito complicado. Agora dá para beliscar uma 6ª colocação, viu, Elias? Dá, Marcão, eu acho que esse engajamento no TikTok pode ajudar muito nesse sentido, né? Talvez financeiramente, nesse momento, o Santos não ganhe nada com isso, mas o que tem de torcedor, né, que com o efeito Neymar aí, começa a acompanhar os jogos do Santos, os pais também, né? Às vezes o filho pede pro pai para assistir os jogos, então isso é importante pra caramba para um time que até pouco tempo atrás era praticamente o patinho feio nas redes sociais, né? E hoje, com a chegada do Neymar, teve um crescimento absurdo, né? Uma coisa incrível a distância que o Santos está na frente dos outros hoje, né? No TikTok principalmente. Então tem que aproveitar esse momento e fazer com que o Santos cresça um pouco mais. Ganhar título nesse momento eu acho que ajudaria muito a aumentar um pouco mais essa torcida, mas é importante aproveitar tudo isso, né, Marcão? Porque o Santos é um time gigantesco e não pode ficar para trás dos outros, então por isso que eu acho que chegando uma arena, o Neymar continuando aí, o Santos conquistando títulos, a gente vai voltar, a torcida vai voltar a crescer, a gente que vai nos estádios vê muitas crianças ali, né, que acompanham os pais e às vezes ficam um pouco frustradas, mas acho que com o time começando a ganhar títulos novamente, aparecer um pouco mais na mídia, com certeza esse número pode crescer. Tá aí o Elias Cabrini Russo, a galera curtindo aqui o Varanda Futebol Debate. Muita gente chegando, ó, o Juliano Intensidade, que maravilha. E o Juliano Intensidade, hein, Elias? Quem mais do Santos estava no Atlético Paranaense, Elias Cabrini Russo? Juliano, tem mais um, não tem? O William do Bigode, né? O William, voltou pra lá o Bigode? Foi pra lá que ele foi, né? Não, eu acho que não. O William Bigode não é pra lá não, eu acho, hein? Tem 2 jogadores que estavam no Santos. É o Patrick McDonald's. Patrick, é verdade. Patrick McDonald's também não vai. O William do Bigode foi pro América, né, Marcão? Foi pro América verdade, o William Bigode. Mas, o Atlético, o Brisa, vocês não vão... Brisa! Negócio de furacão que é? Era furacão, Elias? Tinha atropelado o Santos, é isso? Sonharam com furacão, mas não passou de um ventinho, né, Marcão? Infelizmente. Ô, seu Petralha! Ô, seu Petralha! O furacão! O furacão virou uma brisa. Mas a verdade é o seguinte, pô, com Patrick e Juliano, não vai, hein, ô Petralha? Não muita vai. Intensidade. É muita intensidade, é muita velocidade. Mas o Juliano, perto do nosso Patrick McDonald's, é uma McLaren, né? O Juliano, perto do nosso Patrick McDonald's, é uma McLaren. Agora, Russo, quero falar um pouquinho sobre o William Arão. Informação que foi trazida pelo Wagner Frederico no dia de ontem. Claro, me parece que deve ter sido o próprio Bozella, o Júnior Bozella, que tem realmente sido um destaque, né, Elias Cabrini Russo? O Júnior Bozella tem aparecido bastante nas redes sociais. Já teve aquela história lá que o Wagner Frederico acabou vazando ali uma conversa com o Bozelinha, né? Ô, Bozelinha, me conta alguma coisa aí, me fala alguma coisa, Bozelinha. Aí o Bozelinha trouxe uma informação em primeira mão. Mas o Wagner, que é um cara espetacular, o Bozella deve ter trazido pra ele. Com o Júnior Bozella não tem segredo, hein, Elias? Tem um parente meu que fala o seguinte: Marcão, contou pra mim, eu conto mesmo, viu? Eu não guardo informação. Esse é o Júnior Bozella, viu, Elias? O Júnior Bozella é o seguinte: se ele ficar sabendo de alguma coisa, ele passa pra mídia. Não tem qual é com o tal do Júnior Bozella, o nosso Bozelinha. E o Bozelinha deve ter trazido a informação pro Wagner Frederico, o nosso Bozelinha. Estão falando que o Bozelinha pode ser candidato no Marcelo Teixeira o ano que vem. Será, hein? Será que o Bozelinha será candidato à presidência do Santos? Será? O homem tá aparecendo bastante, hein? Ontem tava lá no De Olho no Peixe, tava no Wagner Frederico. Será que está surgindo o sucessor de Marcelo Teixeira? Bozelinha? Será que é o Bozelinha? Não sei, vamos ver. Agora, o Elias Cabrini Russo, me diga uma coisa, Elias. Me diga uma coisa. O William Arão, Elias Cabrini Russo, é um bom nome? Te agrada o William Arão, 33 anos? Vou colocar a ficha aqui do William Arão, Elias. Tá aí, ó. O William Arão, informações do Transfermarkt, tem 33 anos de idade, 1,81 m, Elias. Panathinaikos da Grécia, tem contrato com o clube grego até 30/6/2025.
foi revelado pelo São Paulo, Elias. Eu achava que ele era revelado pelo Corinthians, mas não. Revelado pelo São Paulo, jogou pelo Corinthians, pela Portuguesa, pela Chapecoense, pelo Atlético Goianiense, pelo Botafogo do Rio de Janeiro, depois Flamengo, depois Fenerbahçe e agora, por último, está no Panathinaikos. Te agrada o nosso William Arão, Elias Cabrini Russo? É um bom jogador, né, Marcão? Mas eu acho que o Santos tem tantos jogadores para meio de campo, eu não sei se seria interessante nesse momento, mas um jogador com uma idade de 33 anos, né, já uma idade um pouco, começa a pesar um pouco em campo também, na questão física, mas sem dúvida é um jogador que, se vier, Marcão, vai agregar bastante e vem, entre aspas, né, sem custos, porque acaba o contrato dele lá, mas a gente sabe que o jogador, mesmo sem contrato, sempre pede alguma coisinha a mais ali, por estar vindo, teoricamente, de graça, então pode ter esse custo. E é um jogador que o Santos, se não tiver um ganho técnico dentro de campo, você não vai conseguir vender também, né? Que é um jogador já difícil, que vai ter pouco mercado, a não ser em times intermediários, de intermediários a pequenos, né? Mas é um jogador muito interessante. Eu acho que nesse meio do campo o Santos não tem esse jogador como ele. Eu me lembro das boas fases dele, principalmente no Corinthians e no Flamengo, nesse time do Jorge Jesus aí também, e todo mundo jogava ali, né, Marcão? Fica fácil de jogar. Mas é um jogador interessante, sim. Acho que, como você trouxe no Redação hoje, é um cara que se cuida bastante. Você não ouve falar muito de lesão do Arão, não é um cara de noitada. Então, é um jogador que parece que se cuida. E como viria de graça, acho que seria um bom nome, sim, viu, Marcão? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Tá aí o Elias Cabrini Russo, ó. Muita gente chegando aqui na varanda mais famosa do Brasil. O torcedor vai curtindo, vai deixando o like. Então tá aí o William Arão. Pode jogar no Santos Futebol Clube a partir do mês de julho, hein? O William Arão estaria palavrado com o Santos Futebol Clube. É verdade, sim, que o Santos tentou o William Arão nesta janela, não conseguiu evoluir com a liberação dele no futebol da Grécia. Portanto, a expectativa é que a partir de julho o William Arão jogue pelo Santos Futebol Clube. 33 anos de idade, e o torcedor se lembra muito do William Arão no Flamengo, né? O William Arão, que era aquele jogador ali, Elias Cabrini Russo, que era o que fazia o trabalho sujo naquele time do Flamengo do Jorge Jesus, né? Era o titular absoluto do JJ, a torcida muitas vezes pegava no pé, pelo fato de o William Arão ser aquele jogador, talvez, naquele elenco do Flamengo, de menor qualidade técnica, mas a verdade é que ele era muito importante, né? O Jorge Jesus tinha o William Arão como peça fundamental naquele time do Flamengo, era o cara que carregava o piano e chegava bem, às vezes, na área. É um jogador que não tem tanta qualidade técnica assim, mas sabe chutar pro gol, sabe pisar na área ali até com certo perigo muitas vezes. Então, é um jogador que eu vejo como interessante. E no meu entendimento, eu acho que o Santos vai precisar, claro, contratando o William Arão, liberar alguns dos seus jogadores, né, Elias Cabrini Russo? Porque você tem lá o Tomás Rincon, que é um jogador que ganha muito, você tem o próprio Diego Pituca. O Pituca no Santos Futebol Clube, Elias, ganha cerca de R$1 milhão por mês. Ganha muito dinheiro o Pituca também, né? Lembrando que o Pituca ganha não só o salário, ele ganha luvas também, né? Isso diluído no seu contrato. Então o valor mensal que o Santos paga ao Pituca gira em torno de R$1 milhão por mês. Então veja, vai ficando pesado para o Santos Futebol Clube caso realmente venha o William Arão. Talvez o Santos terá que se desfazer ou do Pituca ou do próprio Tomás Rincon. Agora, o Arão é mais um primeiro volante, Elias Cabrini Russo, ou você vê um Arão podendo jogar como segundo homem de meio campo? Marcão, eu vejo ele mais como um primeiro volante também. Ó. Você falou bem, né? Naquele time do Jorge Jesus, ele é talvez a menor estrela ali, por isso em alguns momentos a torcida pegava no pé, porque é um cara que tecnicamente destoava do restante do elenco, né? Porque tinha muitas estrelas, muitos caras de qualidade ali, então às vezes a torcida pegava no pé. Mas é aquele cara que realmente carrega o piano, né? Que precisa de um cara para destruir jogadas ali. Como o Flamengo tinha muita gente para criar, precisava desse cara também, assim como era o Adriano Bigode no time do Santos também. Então, acho que precisa de um cara como esse, e ele é interessante. Eu acho que como um primeiro volante é um jogador de boa marcação e também tem alguma qualidade na saída de bola, Marcão. Por isso que eu vejo, é claro que eu concordo com você, teria que tirar ali um Pituca, um Tomás Rincon, dar espaço, até porque os meninos da base também vão perdendo muito espaço. O Santos não pode encher de jogadores veteranos e deixar a base esquecida, né? Tem o Ian aí que pode voltar e precisa ter algumas oportunidades também, mas sem dúvida ele chegando, o Santos tem que se livrar desses jogadores que custam caro e têm rendido pouco em campo, né? O Pituca, por exemplo, um jogador que a torcida sempre reverenciou muito, né? Principalmente
na chegada dele, todo mundo pediu para que ele voltasse, mas realmente voltou e não está entregando o que o torcedor esperava dele, né, Marcão?